que ontem não tivemos estudo. No capítulo 8, seguimos esse direcionamento do Senhor, embora tenhamos nesses dias o direcionamento de falar um capítulo por dia. O Senhor, de maneira especial, em alguns capítulos da Bíblia, tem nos feito falar dele mais de um dia. É o caso do capítulo 8, onde nós vamos ter aqui a declaração que baseia a fé cristã e a evidência primaz de todo o cristianismo. Por isso eu intitulei o estudo de hoje de O Caminho do Céu. Eu creio que a maior parte das pessoas querem morar no céu, mesmo as pessoas que nem sabem o que isso significa. Se você perguntar para ela, e aí, quem morar no céu? Eu creio que a pessoa até impensadamente há de responder que sim. Mas a grande questão é que só existe um caminho para lá. Embora muitas pessoas creiam que exista uma variedade de caminhos, e de fato elas estão certas, mas há muitos caminhos para o inferno. Para o céu há apenas um. Ele é estreito, ele é difícil, mas ele também é cheio de graça e de misericórdia. E quando andamos por esse caminho, temos a companhia constante do dono do caminho. Ele está sempre conosco. Na quarta-feira nós paramos no versículo 21. E hoje eu quero continuar a partir do versículo 22, procurando fechar esse capítulo 8. E eu quero que você entenda isso de maneira muito definitiva. Nada nos evangelhos é aleatório. Quando o autor do evangelho, no caso aqui Marcos, escreveu esse evangelho, o Espírito Santo toma Marcos de tal forma que tudo está interligado. Então, por exemplo, nesse capítulo 8, nós vamos ver aqui, já vimos a multiplicação, a segunda multiplicação de pães e peixes. Vimos os fariseus mais uma vez contendendo com o Senhor Jesus. Vimos o Senhor Jesus, e essa foi a parte final do culto da quarta. Vimos o Senhor Jesus exortando os seus discípulos a tomarem cuidado com a influência maligna dos religiosos. E ele fala isso, em uma linguagem simbólica, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E agora nós vamos ver a cura de um cego. E essa cura aqui é bastante específica. É a única vez que você vai ver em toda a Bíblia que Jesus cura uma pessoa em duas etapas. Todas as outras curas, Jesus de uma única vez curava a pessoa, independentemente da enfermidade. Até quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele fez isso de uma vez só. Lázaro veio para fora e Lázaro foi ressurreto. A mesma coisa foi com a filha de Jairo, Ele disse: menina, levanta, e ela se levantou. Mas aqui a gente vai ver Jesus curando de duas vezes, por assim dizer. E logo depois nós vamos ter a confissão de Pedro e vamos ver o Senhor Jesus mostrando para os seus discípulos que o caminho que nos leva ao céu inevitavelmente nos obriga, e preste bastante atenção, nos obriga a carregar uma cruz aqui na terra. Aqueles que não são parte do povo da cruz não farão parte do povo do céu. Que isso fique cada vez mais registrado, para que a gente não se engane. De maneira que, se você quer ir para o inferno, você fique à vontade na sua escolha. Mas se você quer ir para o céu, você abrace uma convicção de que, de fato, aqueles que vão para o céu, eles possuem características muito claras nas suas vidas, nas suas escolhas e, mais especificamente, na maneira de vida que eles vivem. Então, aqui no versículo 22, já entrando no estudo do capítulo 8, o título mais uma vez é O Caminho do Céu. Então chegaram a Betsaida, e aqui eu tenho que parar um pouco para explicar para vocês que a essa altura a cidade de Betsaida
e a cidade de Cafarnaum já haviam passado por uma exortação muito dura do Senhor Jesus. Se a gente tivesse que traçar um paralelo cronológico, o que seria um paralelo cronológico? Se eu pegasse aqui e escrevesse o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, que são os Evangelhos sinóticos, eu não vou escrever aqui na parede, para depois o irmão não ter que pintar de novo. Mas essa parte aqui do capítulo 8 de Marcos é mais ou menos o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Amém? Vocês estão entendendo? Jesus então está caminhando aqui do meio para o final do seu ministério. Pastor, aonde é que o senhor está aqui que eu me perdi nesse branco? Então, sendo que no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma exortação muito severa a essas duas localidades, Betsaida e Cafarnaum. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus chegou em Betsaida e eu quero que você entenda o que vai acontecer. Então, Betsaida e Cafarnaum eram cidades que ficavam na região da Galileia, a região que Jesus passou a maior parte dos seus 3 anos e meio de ministério terreno. Então, Jesus exortou aquelas cidades, dizendo que pelo fato delas terem recebido muito mais milagre do que qualquer outra cidade, eles eram mais cobrados. E, infelizmente, eles estavam dando testemunho da sua condenação, porque apesar de todos os milagres que eles receberam, eles não haviam dado nenhum tipo de fruto que demonstrasse o arrependimento. E ele diz isso da seguinte forma, no capítulo 11 de Mateus: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem se realizado os milagres que foram feitos no meio de ti, há muito teriam se arrependido. Mostrando que essas duas cidades, elas estavam debaixo de maldição por conta dessa dureza de coração, apesar de Jesus ter demonstrado tanta misericórdia e tanta bondade nessas localidades. Jesus, mais uma vez, ele passa por lá. Mas olha que coisa interessante, Marcos vai nos descrever aqui. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Perceba, aquela região só queria o que de Jesus? Cura e milagre. É muito parecido com o dia de hoje, né? Muitas pessoas que se dizem cristãs, elas buscam Jesus como que um seguro de vida, como um plano de saúde, como que alguém que vai proteger você no momento de dificuldade. Eles não veem Jesus como o Senhor da vida deles, mas veem Jesus apenas como um ajudador. E então trouxeram a Jesus esse cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Preste atenção nisso. Por que Jesus levou ele para fora da aldeia? Por que Jesus não podia curar esse cego dentro da aldeia? Porque Jesus já havia exortado essa aldeia. Ele já havia dito: não é possível, vocês não vão se arrepender. E agora eu vou falar isso para você e para mim. Não é possível, será que a gente não vai se arrepender? A quantidade de milagres que Jesus já fez na nossa vida. E a gente está sempre questionando as ordenanças do Senhor Jesus. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque nos enganamos quando acreditamos que a paciência do Senhor não tem limite. Ela tem limite, sim. O cálice, ele está quase cheio. Que cálice é esse, pastor? O cálice da ira de Deus. E quando ele encher, o Senhor irá derramar a sua ira, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Então Jesus, ele tira aquele cego de Betsaida, ele tira da aldeia, e aplicando saliva aos olhos, e pondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Olha que coisa interessante. Você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Se Jesus sabia até o que se passava no íntimo do coração de uma pessoa, você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo com aquele cego? Mas ele pergunta porque o cego é que não sabia o que estava acontecendo com ele. Vês alguma coisa? E ele, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens,
Então, olha que coisa interessante. Perceba que a primeira parte da cura, aquele homem que não conseguia enxergar nada, ele consegue enxergar as coisas, mas ele não sabe discerni-las. Ele não tem discernimento. E o que falta mais hoje em dia na igreja evangélica, como um todo, tanto no Brasil como em todo o mundo, é discernimento espiritual. Se você botar um falso profeta e você botar um servo de Deus para pregar um depois do outro e perguntar para as pessoas que ouviram qual é o verdadeiro profeta e qual é o falso profeta, é capaz de dizer, mas os dois são de Deus. Eles leram a Bíblia, eles pregaram parecido. Como assim? Você não prestou atenção? Você sabe discernir o que presta do que não presta? Você sabe discernir isso na sua vida? Quando alguém lhe faz um convite, quando alguém lhe faz uma proposta, você tem esse discernimento? Porque deixa eu lhe dizer de maneira muito direta, irmão, se você não tem discernimento espiritual, você está em perigo. Então aqui Jesus quer mostrar para a gente o cuidado que a gente tem que ter. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas claramente. Existe uma única forma de enxergar as coisas claramente, andando pela palavra ao lado de Cristo. Olha o que eu falei, uma única coisa que tem duas características, andando na palavra e ao lado de Cristo. Porque você vai ver muitas pessoas que são bons em teologia, mas que não andam como Cristo andou. E você vai ver pessoas que dizem que imitam a Cristo, só que estão fazendo tudo diferente do que a Bíblia diz acerca de Cristo. É como, por exemplo, irmãos, tem uma frase muito bonita, e eu me esqueci, colocaram até no grupo hoje, eu acho linda essa frase, né? Que a gente deve orar. A marca do cristão é a oração, é uma vida de oração. Eu não tenho dúvida de que essa frase é verdadeira, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo ama pegar a verdade e misturar a verdade com um pouquinho de mentira, e a verdade mais mentira é igual a uma mentira completa. Se você misturar a verdade com qualquer outra coisa, ela deixa de ser verdade. Então você diz assim, o importante é orar, aleluia, você tem que ter vida de oração, glória a Deus. Mas vem cá, como é que você sabe que você está orando ao Deus do céu? Como é que você sabe que sua oração é a oração do publicano no capítulo 18 de Lucas ou é a do fariseu? Como é que você sabe? Como é que você sabe que a sua oração não é igual a de Balaão? Balaão orou também, irmão. Então a gente tem que ter cuidado. Você tem que ter vida de oração? Claro que você tem que ter vida de oração. Mas você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. E essas coisas estão sempre juntas e conectadas. Elas são inseparáveis. Uma pessoa que diz que ama orar, mas que não estuda a palavra. Uma pessoa que diz que estuda a palavra, mas não ama orar, tem alguma coisa de errado. Então aqui Jesus está mostrando, a gente tem que ter um discernimento espiritual pleno. Porque senão a gente vai tratar coisas como pessoas e pessoas como coisas. É o mundo que a gente vive. As pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. E ele diz, eu vejo os homens igual eu vejo uma árvore. Eu vejo um homem igual eu vejo um cachorro. E aí você vê esse tipo de anomalia nas comunidades, nas mídias sociais. Eu prefiro bicho do que gente. Eu não entendi. Você prefere o quê? Eu prefiro bicho do que gente. Ah, então você sabe que você é do diabo, né? Não, sou de Deus. De Deus? Você já pensou se Deus preferisse bicho do que gente? Ele diz, ó, quem pecou foi quem? Foi Adão e Eva. Adão e Eva, vocês estão mortos, deixa os bichos viver. A gente estava onde não existia gente. Você acha que Deus prefere bicho do que gente? E por que você ouve as pessoas falarem isso e você fica calado?
Porque você prefere ser uma pessoa politicamente correta do que biblicamente correta. Me perdoe, eu não sou assim. Por isso que eu tenho um bocado de inimigo. Eu não sou inimigo de ninguém, mas tem um monte de gente que não gosta de mim só por causa do meu posicionamento. E na hora aquele pastor não gosta dos animais. Vou falar com os cachorros quando me olham, meu filho, o demônio fala, não, esse é o cachorro que fala, esse é o pastor que não gosta da gente. Aí começa a olhar pra mim com a vontade de me morder. Um monte de bicho endemoniado. Vocês dão risada? O mundo espiritual é real, meu irmão. É por isso que eu deixei de ir no zoológico há muito tempo. Eu disse, se eu for no zoológico, meu filho, vai ter uma revolta. É aquele pastor, pega ele, já pensou? Vamos pular cerca. Vamos pular cerca, eu já, ó. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você já sabe a diferença entre coisas e pessoas? Ou você está igual esse cego aqui? Eu vejo homens e árvores do mesmo jeito. Para mim é tudo a mesma coisa. Então novamente lhes pôs a mão nos olhos, e ele passando a ver claramente ficou restabelecido. Olha a diferença, ele passando a ver claramente. E aí eu quero perguntar para você de maneira pessoal, isso é algo que você tem que responder para você mesmo e para Deus. Você tem visto a sua vida claramente? Porque às vezes eu vi a vida do vizinho, rapaz, eu vejo, aquele vizinho. Aquele vizinho está com demônio, aquele vizinho, vizinho demoniado. E a sua vida como é que está, irmão? Socorro, Jesus. Pastor, eu não sou nenhum apóstolo Paulo, mas mais do que, meu filho? É impressionante como a gente vê claramente a vida dos outros, né? E a nossa. É por isso como é bom a gente ter um irmão que aponta o dedo e diz, você está em pecado. Amém. Como é maravilhoso ter um Natan como amigo. Glória a Deus. E ele diz aqui, então novamente ele pôs a mão nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido. E olha que coisa, eu vou descrever a sua vida espiritual agora, amém? E tudo distinguia de modo perfeito. É vocês, amém? Tudo distinguia de modo... Você é assim? Você tem distinguido as coisas assim? Você sabe diferenciar o bem do mal? As trevas da luz? Você sabe diferenciar o que vem de Cristo e o que vem do maligno? E se o inimigo chegasse para você disfarçado de anjo de luz, rapaz, você fica... Quem aqui já assistiu o filme O Peregrino? Quem aqui já assistiu mais de 10 vezes? 20, 30, 40? Olha, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Para eu começar a entender, foi na 30ª vez. Até a 10ª eu dizia, rapaz, que filme maluco. Olha, na 5ª vez eu ainda não entendia que aquele fardo era um pegado. E rapaz, eu sou burro. Eu sou tardio de entender as coisas. Eu vi aqueles filmes que dizia que aquele filme é importante para o cristianismo, né? Que John Bonham é um cristão. Eu comecei a ver ele, só muito tempo atrás. Na 5ª vez, porque eu sempre fui assim, quando eu tenho uma coisa assim, eu vejo de maneira repetitiva. Na 5ª vez que eu vi o filme, que caiu a ficha, rapaz, aquele fardo é um pecado. Olha, na 5ª vez que eu vi o filme. E quando eu dizia o nome das pessoas, eu falei, rapaz, que filme maluco. Como é que uma pessoa se chama Esperança? Como é que o outro se chama Fiel? Como é que o outro se chama Senhor Sabedoria segundo o mundo? Rapaz, camarada, é doido, esse filme é todo sem sentido. Eu é que não entendi a Bíblia direito. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a entender o filme. Que é um filme bíblico, aí a gente tem dificuldade de absorver o conteúdo. A gente é muito secular. Então aqui ele distinguia tudo de modo perfeito. Será que a gente está assim, irmão? Distinguindo as coisas de modo perfeito? Se alguém te dissesse que pode tornar o seu caminho mais fácil, você aceitaria essa proposta ou você rejeitaria de pronto? Se alguém te dissesse que podia aliviar o seu sofrimento, sua vida está muito difícil, esse negócio de iogurte de Ana está caro, vou aliviar seu sofrimento, irmão. Irmão, olha, imagine o diabo lhe chamando de irmão. É só um anjo de luz dizendo: tem um caminho de maior felicidade para você. Essa coisa que os crentes ficam dizendo de cruz está ultrapassado.
Eu tenho um caminho de alegrias na terra e no céu. E tudo de luz ao redor. Já pensou, irmão? Pois o cristão caiu na cilada. Olha, a gente é tão cara de pau. Quando eu assisti, uma das centenas de vezes que eu assisti esse filme e o desenho bíblico, quando eu via o cristão, já no final do caminho, irmão, já perto do final do caminho, ele é enganado por ter um ser angelical, que na verdade não era angelical coisa nenhuma, estava disfarçado, né, de branco, mas na verdade era um demônio. Ele foi enganado, eu falei, rapaz, essa altura, varão. Eu pensando comigo. E eu digo, oh, meu Deus, eu sou pior que ele, ó. Não chegou nenhum anjo para mim ainda. E eu já estou tropeçando. Imagina se chega um anjo. É capaz de pegar a Bíblia e rasgar e dizer que nada, eu vou seguir o anjo, varão. Eu vi. E nós somos pessoas tão visuais, né? A gente se assusta quando a gente vê uma coisa, sente uma coisa. Não, irmão, você tem que ver a palavra, você tem que viver pela fé. É tão bonito viver pela fé. É o firme fundamento daquilo que você não vê. Mas você tem um firme fundamento. Você não está vendo, mas você se firma naquilo. É a certeza daquilo que você está esperando. Você não duvida, você não questiona, você tem certeza. Eu sei que eu tenho crido. Isso é certeza. Isso é fé. Mas a maioria dos cristãos prefere muito mais viver por vista. Infelizmente. São constantemente enganados. Tudo distinguir de modo perfeito. A única coisa que é capaz de fazer você distinguir os tempos em que vivemos é a fé. E a fé, ela vem por essa junção perfeita de ouvir a palavra de Deus pelo poder do Espírito. O poder do Espírito está intrínseco no texto que Paulo fala lá em Romanos capítulo 10. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E está ali inerente ao texto de que aquele que está ouvindo a palavra de Deus está ouvindo pelo Espírito. E por isso a sua fé aumenta, acrescentada. E mandou Jesus embora para casa, recomendando, não entres na aldeia. Ele disse, cuidado com as más companhias. Se você voltar para Betsaida, o pessoal vai te influenciar mal. Olha que coisa. As más companhias continuam corrompendo os bons costumes. Essa verdade não mudou e não mudará. Por que você acha que as filhas de Ló fizeram o que fizeram com o pai? Foram os anos que elas passaram em Sodoma e Gomorra. É isso que você quer para as suas filhas? Que se tornem mulheres promíscuas como aquelas filhas de Ló? Então a gente tem que tomar cuidado com as influências. A esposa de Ló foi tão influenciada pela cidade Sodoma e Gomorra que ela não conseguiu não olhar para trás. Meu Deus do céu, a única ordem, não olhe para trás, ela não conseguiu. E isso é algo que acontece tanto nos nossos dias que Jesus fez questão de deixar isso como que uma placa de aviso. Lá no Evangelho de Lucas ele diz uma frasezinha bem curta: lembrai-vos da mulher de Ló. Ponto. É uma oração curtinha, frase só. Lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Por que Jesus quer que a gente se lembre disso? Para que não aconteça a mesma coisa. Qual foi a história da mulher de Ló? Deus enviou anjos para salvar Ló e a família dele. Os anjos pegaram Ló e a família dele pela mão e tiraram de dentro de Sodoma e Gomorra. Mas os anjos foram avisados pelo Senhor e avisaram a Ló e a família dele: olha, quando estiver descendo fogo, o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, não olhe para lá. A mulher de Ló não se aguentou, porque o coração dela estava lá. Onde está o seu coração? É lá onde está o seu tesouro. Me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. É assim que nos ensina Jesus. Às vezes a gente pensa que o nosso coração está em Cristo.
mas o nosso tesouro não é Cristo, então tem alguma coisa de errado nisso. Aqui agora, a partir do versículo 27, a gente vai ver a nossa confissão de fé, a base da fé cristã. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Essa pergunta é a pergunta mais importante na vida de um cristão. Pastor, mas a pergunta na vida do cristão não é se ele é salvo, não é se ele é de Deus. Sim, todas essas perguntas têm a ver com essa pergunta aqui. Se você responder essa pergunta corretamente, você é salvo, você é de Deus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Simples assim. Deixa eu dizer uma coisa para você que muitos de vocês talvez não saibam disso. Você sabia que o islamismo respeita Jesus como profeta? Você sabia disso? Maomé disse que Jesus era um profeta de Deus, mas ele perverte a maior parte das falas de Jesus. Você sabia que os espíritas falam muito bem de Jesus? Você sabia disso? Quem aqui já foi numa cartomante? Eu já fui, antes de me converter. Eu fui em tudo quanto é coisa que você imaginar, meu filho. Só não fazia as coisas que mandavam. Mas eu ia, né? As cartomantes, esse pessoal que mexe com ocultismo, esse pessoal fala bem de Jesus. Por que você acha que o pessoal do candomblé vai lavar as escadarias de uma igreja católica, cujo sinal da escadaria é Cristo crucificado? Você sabia disso? Você sabia? Às vezes a gente tem bom fim como se fosse uma coisa junta, né? Mas bom fim, na verdade, está se referindo a Jesus. Aquele que dá à pessoa um bom fim. E aí juntou-se isso e acabou virando um substantivo, bom fim, como que uma localidade. Mas bom fim está falando de Jesus. Quando você chega na igreja do Bom Fim, que é um referencial aqui na Bahia, em Salvador, o que você se assusta lá é Cristo crucificado que está lá. Não tem imagem de Maria na igreja do Bom Fim, não. É Cristo crucificado, é a igreja do Senhor do Bom Fim. E quem é o Senhor do Bom Fim? É Jesus? Não, é uma entidade que o homem criou para adorar. Porque de Jesus bíblico tem nada a ver. Jesus bíblico não tem nada a ver com o Senhor do Bom Fim que eles criaram e adoram lá. E quem é que vai lavar as escadarias de lá? O pessoal do candomblé. Agora veja, por que eles fazem isso? Porque os dois não seguem o Jesus das Escrituras. Então, quem é Jesus para você, irmão? Jesus tem que ser o seu tudo. Senão, ele não é nada. Se você amar o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas filhas, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a ele, você não ama ele. Isso quem está dizendo não sou eu não, quem diz isso é Lucas. E é um paralelo com esse texto que a gente está lendo aqui. Então aqui a gente vai ver: quem dizem os homens que eu sou? E respondeu: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Como que a ideia de que João Batista, que foi decapitado por Herodes, ressuscitou. Não é a ideia de que ele é a reencarnação de João Batista, mas que ele teria ressuscitado. Elias. Muitos acreditam que Jesus era Elias, que teria voltado. Alguns dos profetas, ou é um profeta. Então ele perguntou: mas vocês, quem dizem que eu sou? Jesus está preocupado, ele diz: olha, o povo, e olha que coisa interessante, irmãos, o que foi o milagre que Lucas descreveu antes, um homem que era cego. Então o mundo é cego, o mundo não sabe quem é Jesus. O mundo não enxerga Jesus diante dos olhos dele. Então respondeu Pedro: tu és o Cristo. Essa é a base da nossa fé. Jesus é o nosso Cristo. A ideia de Cristo envolve muitas coisas. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, mas Ele também é o nosso Senhor. O Cristo, necessariamente, Ele tinha 3 ofícios. Ele era o perfeito sacerdote, o perfeito profeta e o perfeito rei.
Você não pode dizer que Jesus é o seu Cristo se Ele não manda na sua vida. Por isso que Paulo vai dizer, não sou mais eu que mando na minha vida, é Cristo quem manda em mim. Ele fala isso, é Cristo quem vive em mim. O significado é o mesmo. Tu és o Cristo, e advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus disse, olha, eu não quero que vocês façam alarde em relação a isso. Até porque todo aquele que tiver de crer, crerá. E quem não crê, e quem não for crer, não vai crer, ainda que isso seja anunciado para ele. Jesus vai dizer abertamente, diante do Sinédrio, antes de ser crucificado, que ele era o Cristo. O que foi que fizeram com ele? Condenaram ele pelo crime de blasfêmia. Oh, vocês não estão querendo saber se eu sou o Cristo? Eu sou o Cristo. Blasfêmia! Crucificam! Não precisamos mais de nenhuma testemunha, porque pelos seus próprios lábios agora sabemos que ele é um blasfemador. Como assim? Ele está falando a verdade. Eu gosto muito da frase, eu vou repetir, já falei algumas vezes aqui para os irmãos. Agostinho me ensinou muito, e olha que Agostinho já morreu há vários séculos atrás, mas para que você entenda que se você é de Cristo, aquilo que você faz hoje irá permanecer influenciando as pessoas para o bem, mesmo depois da sua morte. Agostinho ele tinha uma frase, quando questionado por muitas pessoas que iam até ele só para debater, porque sabiam que ele era um cristão verdadeiro. Agostinho, como você faz para convencer as pessoas? Porque ele pregava a palavra de Deus e alguns criam na palavra de Deus pelo poder do Espírito. Como você faz, Agostinho, para convencer as pessoas? Ele disse, eu não faço isso. Como assim você não faz? Como você faz para as pessoas acreditarem em Deus? Não, eu não faço nada. Porque aquele que não acredita em Deus, nenhum argumento vai ser suficiente. E aquele que acredita em Deus não precisa de argumento nenhum. No filme de Paulo a gente tem uma cena muito parecida. A cena final do filme Paulo. Quando Paulo está se encontrando com o prefeito da prisão, já depois de Lucas ter curado a filha dele, e diz, olha, o prefeito diz, e se mesmo depois de tudo isso eu não me tornar um cristão, eu não me tornar um seguidor do seu Cristo? Paulo disse, eu nunca tentei converter você. Eu nunca tentei convencer você. É Cristo quem faz isso. Ele entra na nossa vida e destrói todas as nossas defesas. Eu vou orar para que Ele faça isso com você. Acho tão bonito, né? Tão profundo, tão bíblico. A gente não pode, sabe, levar a semente até o coração, a gente só pode levar até os ouvidos. Acho bonito. Quem já viu 2 Samuel, quando Davi repreende, quando Natan repreende Davi, perceba, irmãos, não foi Natan que deu arrependimento a Davi, foi Deus. Natan foi apenas o instrumento. Você vai ver que Samuel repreendeu Saul também, não foi? Samuel também era profeta. Mas Saul se arrependeu? De jeito nenhum. Por quê? Porque esse dom é um dom de Deus. Davi tinha um coração, segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, contrito. Quando era confrontado, ele se arrependia. Então aqui nós vamos ver isso. Quando Jesus começa a anunciar que o caminho para o céu, inevitavelmente, é um caminho de cruz e de morte. O caminho para o céu, irmãos, tem que passar pelo Monte Calvário. Você não chega no céu se você não passar antes pelo Gólgota. Então começou ele a ensinar, eles percebam, a ensinar. Jesus estava ensinando. A ideia, eles não tinham aprendido até essa altura. Muitos cristãos ainda não aprenderam até essa altura a maravilha do sofrimento, a maravilha do fruto que o sofrimento produz na vida de um cristão. Porque o sofrimento, segundo Deus, opera arrependimento. E o que a gente precisa? Arrependimento.
Quando você se arrepende, os seus pecados são perdoados. E você é salvo. Glória a Deus. Então o sofrimento, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Por isso fique feliz quando passar por todo tipo de provação. É isso que Tiago fala. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário, era imprescindível. Faz parte do plano de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não é algo aleatório. Não é algo que aconteceu por acaso. Não é algo que pode ser evitado. Mas é imprescindível. Que o Filho do Homem é um termo messiânico. Então quando você vê nos evangelhos o Filho do Homem, é a mesma coisa que ler o Cristo, né? É como se fosse um jogo de palavras, mas tanto a expressão Filho do Homem como a expressão Cristo fala da mesma pessoa. Sofresse muitas coisas. Jesus precisava sofrer. Ele sofreu muitas coisas. Ele não só sofreu espiritualmente, Jesus sofreu fisicamente também. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve tristeza, a tristeza da traição. Quando nós ceiamos, nós sempre nos lembramos de um texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, na noite em que foi traído. Quem de nós aqui já foi traído? É bom ser traído? Não. Dói. E você acha que Jesus não sentiu essa dor? Na noite em que foi traído. Todo tipo de dor que você imaginar. Você já imaginou, irmãos? Você tem que dizer para o seu melhor amigo, ainda essa noite, você vai negar me conhecer. Imagine, seu melhor amigo, Pedro, era o melhor amigo de Jesus aqui na terra. E disse que estava disposto a morrer por ele. Jesus disse: Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Você acha que isso não é tristeza? Você sabe o que é a sua mãe, o seu pai já havia morrido, a sua mãe, os seus irmãos e irmãs, o pessoal mais próximo, dizer que você está maluco. Imagine, irmão, a sua mãe que viu um anjo. A gente está falando de Maria, que foi visitada pelo anjo Gabriel. A gente não está falando de eu e você. Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Olha, você vai dar luz pelo poder do Espírito Santo. Maria, que quando chegou na casa de Isabel, João Batista começou a pular lá, e Isabel começou a falar pelo Espírito, que viu tantas coisas. Maria, que quando foi levar Jesus para ser apresentado no templo, apareceu lá Simeão dizendo: agora pode me despedir em paz, Senhor, porque a salvação chegou até nós. Todas essas coisas ela via, a Bíblia diz, e guardava onde? Mas o coração dela não estava guardando suas coisas de Deus. O coração dela não estava guardado. Tanto não estava guardado, que quando o filho dela começou a cumprir a missão dele, ela disse: não, aí está exagerando. Aí não, aí para a igreja domingo eu até aceito, mas todo dia? Você dá de vez em quando um dinheirinho na igreja eu até aceito, mas dá o dízimo? Aí não, aí já é loucura. Não, de vez em quando você dá alguma coisinha, é assim mesmo. Você dá alguma coisinha, ajuda, né? A igreja é assim, dá um trocadinho. Mas tem um compromisso com a igreja, isso é exagero. Você está fora de si. Era o que seus familiares diziam dele. No Evangelho João vai além. João é mais específico e diz: porque nem os seus irmãos criam nele. Imagine. Você acha que isso não trouxe sofrimento ao coração de Jesus? Amigos íntimos dele não tinham fé nele. Quem foi? Marta e Maria. Marta e Maria mandaram avisar: aquele a quem tu amas está enfermo. Aí Jesus volta, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. E lá a gente vê o versículo, qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Está lá. É nessa passagem. Jesus chora diante da incredulidade daqueles que tinham tudo para crer. Meu Deus! Quantas vezes Jesus parou lá em Betânia e falava, e Maria estava lá ouvindo, e Marta parecia uma doida para cima e para baixo. Tá no feijão, vai perder o ponto.
sabe o que é sofrer. A Bíblia diz o contrário. Ele sabe o que você está sofrendo. Porque ele sofreu muito mais do que você. Só que a diferença de Jesus para a gente é que Jesus sofreu e não pecou. E não murmurou, viu? E murmuração é pecado também. Mas a gente, meu filho, às vezes até passa pelo sofrimento, né? Não, é necessário, vou passar. Mas a murmuraçãozinha a gente solta. Né? A murmuraçãozinha, ela sai, meio que no automático. Quando a gente vê, já foi. Eita Deus, bora para dentro. Então era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse rejeitado. Por quem? Pelos seus. Você já imaginou isso? Você foi rejeitado por quem? Pelos seus. Foi rejeitado pelos anciãos. Os líderes religiosos eram o povo que teoricamente deveria estar mais preparado e alegre com a chegada de Cristo. Jesus inclusive usou essa expressão quando disse: olha, vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, né? Descendência de Abraão. Abraão viu o meu dia e o quê? E se alegrou. Então aquela liderança judaica ali, os anciãos deveriam ver o cumprimento da promessa que o próprio Moisés havia dito, Abraão havia recebido, Davi havia recebido. Agora a promessa estava ali diante deles e eles estão se levantando contra a promessa. Eles rejeitaram pelos principais sacerdotes. Meu Deus, mas esses eram os principais sacerdotes, eram esses que deveriam seguir a Cristo mais de perto. E pelos escribas, mas os doutores da lei, eram eles que deveriam enxergar em Cristo cada uma das promessas que se referiam a ele no Antigo Testamento. Eles sabiam. Vocês se lembram, irmãos, quando os sábios vindos do Oriente, que a gente vulgarmente chama dos reis magos, né? Eles nem eram reis e nem eram magos, mas a gente chama eles assim, né? Quando eles chegaram, que estava lá, foram para o palácio de Herodes, Herodes chamou esse povo aqui. E disse: vem cá, rapaz, o Messias tem que nascer aonde? Eles pegaram lá o Antigo Testamento e bateram certinho. O Messias tem que nascer aonde? Em Belém, Judá. Está escrito, eles sabiam. Olha que coisa, irmão. Eles sabiam. Olha, tem que ser descendente de Davi. Eles sabiam, irmão. Era para eles olharem e dizer: rapaz, tudo se cumpre na pessoa de Cristo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, o evangelho do reino é pregado aos pobres. Olha, está se cumprindo aquilo que foi escrito no livro de Gênesis, está se cumprindo. Se eles fossem pesquisar, ia ver: rapaz, a mãe dele teve ele sem conhecer o pai. Ele nasceu pelo poder do Espírito. Rapaz, que maravilha! Olha, o nome dele é o nome que Moisés disse que ele teria. Yoshua, ou Yeshua, que significa dele de Deus vem a salvação. Olha, tudo lá se cumprindo igualzinho. Mas em vez deles crerem, eles rejeitaram. Às vezes a gente é assim, irmãos. Você sabia que tem crente que odeia a Bíblia, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você: se você tem algum grupo de WhatsApp, se você está no grupo do WhatsApp da igreja, ou se você não está e deseja estar, pode falar com o irmão José bota você. Às vezes, quantas vezes você já estava assim querendo pecar e chegou uma mensagem bíblica, que nada, varão! Foi esse infeliz que botou isso, ó. Que nada, isso também não é assim não, também não é desse jeito. E aí você fica olhando o celular assim: que nada, mano. Ele lá, o velho, Isaías, Abacuque, Êxodo, que nada. Ele quer sozinho. E o celular na mão, doido pra quebrar ele. Mas aí você pensa: não vou quebrar não, é claro. Você está pensando em pecar e chega aquela mensagem bíblica e você: que infeliz, rapaz, parece que ele sabia que eu ia fazer isso. Já aconteceu isso com você, irmão? Comigo acontece direto.
É por isso que eu não perco uma mensagem. 2 da manhã, meu filho, 3 da manhã. Eu tô lá vendo. Ontem mesmo me mandaram uma mensagem de uma camarada bonita, 1 hora da manhã, na UPA da de Brotas, assim, ó. Vai. Você já sabe quem é, né? Foi na UPA do Barriga aí? Tava assim, e tava com a camisa assim, Deus é bom. Na foto não dava pra ver, mas eu sabia porque eu já vi aquela camisa 1 milhão de vezes. Ele tava assim, ó. Agora o irmão que tirou a foto, né? Vamos orar por ele também. Esse vice quando saiu da injeção. Eita Jesus! E tem uns irmãos aqui que gostam de tomar injeção, depois a gente chama eles. Fosse morto, e agora ele seria rejeitado a ponto de ser o quê? Morto. A gente não conhece esse tipo de perseguição ainda. E que depois de 3 dias ressuscitasse. Ou seja, Jesus está dizendo tudo que vai acontecer com ele. E aí eu pergunto, aconteceu sim ou não, irmão? E na hora que aconteceu, o povo acreditou que nada, se desesperou tudo. Parece a gente. Jesus está dizendo, irmãos, não vem nenhuma tentação sobre vocês. Não é Jesus literalmente que fala isso, mas é o Espírito Santo falando por meio de Paulo. Não vem nenhuma tentação sobre nós que não seja humana. E juntamente com a tentação eu mando também o escape. Você acredita? Na hora da prova, que nada, pastor, vi uma tentação que era mais forte que eu não aguentei. Oh, Senhor. Ela foi muito mais forte que minhas forças. Salva-me. Mas meu filho, você não leu o texto. Pastor, eu li, pastor, mas não foi daquele jeito não. Oh, Senhor. Não, meu filho, eu prefiro acreditar na Bíblia. Você não está olhando na direção certa. Amém. A Bíblia diz que quando a gente está correndo, a gente pode olhar para o vento em contrário ou a gente pode olhar para Jesus. Se olhar para o vento contrário, o que faz? Afoga. Se olhar para Jesus, ele renova nossas forças. A Bíblia diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em Isaías ele vai dizer que aqueles que estão cansados, mas estão cansados e esperando no Senhor, não se cansarão. O Senhor vai renovar as suas forças. É como, por exemplo, irmão, você chega segunda-feira, ou segunda-feira normalmente é o dia mais difícil, né? Porque você fala, rapaz, se a segunda foi assim, imagine a terça, a quarta, a quinta e a sexta, não vou aguentar. Aí de repente Rita prepara um cachorro quente. Oh, Jesus. Quando você bota aquele cachorro quente na boca, meu filho, você diz, ah, pode vir terça, meu filho. Bata no peito, mata terça, e na quarta ainda faz um pontinho da quarta, uma cabeçada na quinta, e na sexta anda de bicicleta. Ei, segunda. Deus renova as nossas forças, tá vendo? Olha, Rita já tá, Rita, o pastor me botou numa fria, mas tem que preparar esse cachorro quente. Massinha, me acuda, Massinha. Coitada de Rita, viu, meu filho? Então Jesus, ele vai aqui e fala, olha, é necessário, ele vai morrer, mas ele vai. Irmãos, as dificuldades, elas vão nos oprimir, mas elas não vão nos derrotar. Você acredita nisso? Aleluia. Mentira. Oh, Senhor. Porque se acreditasse, não estava todo mundo aqui que nada. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. Deus dá uns poderes assim pro pastor de vez em quando, que a gente começa a olhar para as pessoas e começa a ver o que as pessoas estão pensando. Tem gente que já está querendo fugir da igreja. Não, ele está falando isso. Eu sei que está na Bíblia. Eu sei. Eu sei que está aqui. Mas não. Mas Pedro chamando a parte, olha a gente aqui, olha como eu me identifico com Pedro. Se eu estivesse lá no lugar de Pedro, eu teria provavelmente a reação pior que a de Pedro. Quando Jesus me dissesse isso, eu ia dizer, ó Jesus, é isso Jesus. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo consumador da vida, como é que o Senhor diz essas coisas assim? Nada, Jesus, eu sou mais você, Jesus, eu sou mais você. Quantas vezes o irmão vem para você e diz, varão, sou mais você, varão. O irmão que fala isso para você tá te dando um péssimo conselho. Porque se você é mais você, você vai perder todas. A gente tem que ser mais Jesus. E menos nós.
Glória a Deus. Que ele cresça e a gente... Olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você for confiar na sua força, ó, caiu. Mas na igreja parece que a gente virou agora discípulos de autoajuda. Ah, varão, vamos lá. Eu acredito em você, varão. Vai lá, vai lá. Olha essa tua força, Gideão. Ah, Gideão, pra você ver, se Deus mandar. Você vai ver o Midianita ali pegando de jeito. Jesus, porém, voltou. Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Quantas vezes a gente já reprovou um irmão que está exortando a gente em amor? O irmão está dizendo, não, varão, a vida é difícil mesmo como cristão. Ó, varão, eu sei que a vida é difícil. Mas tem que ter fé para declarar, varão, a vitória. Tem que declarar lá, tem que chegar lá. Não, não vai ser desse jeito não, porque Deus vai me botar como cabeça, varão. Eu agora vou ser o gerente geral do CAC da Bahia, do SAC da Bahia. Eu vou ser o próximo diretor-geral do Detran. Salva-me, Senhor. Eu vou ser o diretor da Santa Casa de Misericórdia. Oh, eu vou ser o próximo açougueiro de ouro. Vou receber o troféu. Irmão, a maioria de nós, quando a gente é bajulado, a gente gosta. Não gosta não? E quando a gente é exortado, a gente até vê, não, agora não sei que você está falando pro meu bem, mas aqui dentro tá. Nada, é pior que eu. Tá falando de mim, mas é pior que eu, ó. Eu estou escutando por educação, viu, varão? Não, a gente tem que ser sincero, irmão, a gente é tipo o Pedro. Pedro ainda é mais sincero, né? Que ele chamou Jesus no cantinho. Jesus, eu sei que o Senhor é o Messias, mas eu vou lhe ensinar umas coisas de Messias, viu, Jesus? Ó, Jesus, o Senhor entende de palavra de Deus. Ó, em relação à palavra, Jesus, eu não tenho nada a lhe dizer. Mas em relação a ser Messias, eu acho que o Senhor não está sabendo direito. Eu, Pedro, vou lhe ensinar a ser Messias, olha. A gente tantas vezes faz isso, irmão. Quer ensinar Deus a ser Deus. Jó tentou fazer isso, depois ele botou a mão na boca e disse, não falo mais nada. Jesus, porém, voltou e fitando os seus discípulos. Olha a preocupação de Jesus. É por isso, irmãos, que se algum de nós aqui falar alguma besteira em público, é a minha obrigação falar publicamente também que o que aquela pessoa falou é errado. Porque se eu não fizer isso, ou se José não fizer isso, ou qualquer irmão que tenha oportunidade de pregar publicamente, se não exortar aquele que está dando uma informação errada, a informação errada fica. E deixa eu lhe dizer, tirar o mal é muito mais difícil do que plantar o bem. A gente tem que tomar muito cuidado. Não sei se vocês já prestaram atenção na agricultura. Um dos trabalhos mais difíceis da agricultura é você limpar os campos. Você vê aquele mato, né? Um monte de espinho, aqueles carros de agora. Quem foi o infeliz que plantou esse negócio, rapaz? E você tem que capinar aquilo tudo ali, né? Se você quiser plantar alguma coisa boa ali. É um trabalho, irmãos. Tirar as coisas ruins para plantar o que é bom. Por isso a gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, ele falou na frente de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo estava sendo influenciado por aquela atitude errada de Pedro. Ele repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás. Perceba, ele não mandou Pedro embora, ele mandou Satanás. Às vezes a gente quer mandar todo mundo, manda Pedro, manda Satanás, manda todo mundo embora. Que nada, varão. Não, irmão. Se o irmão está sendo influenciado pelo mal, você tem que ser boca de Deus na vida daquele irmão. Mesmo que aquele irmão tenha sido o quê? Alguma coisa caiu? Foi o quê? O negocinho do ouvido. Sempre Rodolfinho, rapaz, que olho, viu? Piolho. Então, a gente tem, mesmo que o irmão seja boca do mal na nossa vida, a gente tem que ser boca do bem na vida do irmão. Examine-se o homem.
Então o irmão está falando coisas erradas, mas você não é obrigado a falar coisas erradas também. Você pode falar coisas certas para ele, ainda que ele não queira te ouvir. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Será que a gente não está fazendo isso, irmão? A gente está hoje na sexta-feira, a gente está cogitando mais das coisas de Deus ou dos homens? Diga aí. Amanhã é sábado, varão. É sábado. Vai bombar. De nada, mano. Hoje é sexta, eu vou dormir até tarde. Mas, meu irmão, se você é aluno, por que não vai orar? Não, mas é exagero. Minha filha, direto, ela vem pra mim e diz: meu pai, eu sinto que eu estou precisando orar mais. Eu falei: e quem é que está lhe prendendo? O que está te pedindo? Não ora então. É falta de motivação? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem alguém aqui que está com ausência de problemas? Se quiser, eu lhe digo os meus. Vamos você orar. Se você tiver 2 horas para me ouvir, eu posso listar metade dos meus problemas. Irmão, se a gente tem tanta dificuldade como a gente pensa que tem, por que a gente não tem tanta oração também? Porque a maioria das vezes a gente quer resolver os nossos problemas usando armas humanas. E aí a gente vai quebrar a cara. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus. Por isso a gente tem que saber usar a arma certa no confronto que estamos travando. Porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Será que essa não está sendo a nossa vida, irmãos? E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu me preocupo muito, porque às vezes o conselho que Gamaliel deu lá no livro de Atos está valendo para mim e para você. Será que a gente não está lutando contra Deus, irmãos? Às vezes a gente está pensando que a gente está lutando contra o diabo. Mas será que é contra o diabo que a gente está lutando? Ou será que é contra Deus? Não, pastor, eu quero obedecer a Deus. É mesmo? Como é que está a sua vida? Muito mais do que as suas palavras, é o seu comportamento que vai me dizer se você está querendo obedecer a Deus ou não. Não são poucas as vezes em que Jesus vai se queixar do seu povo, porque eles louvavam com os lábios, mas o coração estava distante. Eles diziam uma coisa com a boca, mas o comportamento era totalmente diferente. E é assim, irmãos, que a gente pode cair no mesmo erro de Pedro e ser repreendido pelo Senhor Jesus da mesma forma. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Quem foi que enviou o peixe para engolir Jonas? Quem foi? Foi o diabo? Quem foi? Foi Deus. E preparou Deus um peixe. Olha, preparou Deus um peixe. Você pensa que o peixe é o quê? Para ser comido, né? Não, meu filho. Deus preparou o peixe para comer Jonas. E o peixe tinha um tamanho certinho para engolir Jonas e Jonas ficar na barriga dele. Que peixe é esse? Não sei. Tem gente que fica... Não, era baleia. Era baleia azul, era branca, era lilás. Não, era orca. Não, era um tubarão branco. Era um tubarão-baleia. Meu filho, eu quero saber que peixe era, meu filho. Eu não sou biólogo. Porque eu sei que aquele peixe foi preparado por Deus. Imagine. Deus pegou um peixe desse mar tão grande, diz: peixe, tem uma missão para você. Que é, você vai ali, vai cair um homem. É meu profeta, não mastigue não, viu? É para engolir. Você vai engolir ele. E não é para digerir não, viu? É para ele ficar na sua barriga 3 dias e 3 noites. Depois você vai vomitar ele, viu? E o peixe, sim senhor. Imagine, o peixe obedece, irmão. A jumenta de Balaão obedece. E você? Você já imaginou que a gente está mais desobediente do que o peixe, do que a jumenta? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: eu acho isso muito bonito. Perceba, o convite é condicionante.
Você não é obrigado a ser cristão. Você não é obrigado a congregar aqui com a gente. Tantas pessoas entraram e saíram. Tantas pessoas. Por isso que quando as pessoas às vezes me perguntam, pastor, fulano de tal que saiu, que não está frequentando mais os cultos, eu devo continuar convidando ele, chamando ele? Não, meu filho, ele já sabe orar, já sabe tudo. Se ele não quer vir, deixa ele lá. Nós não somos inconvenientes. Nós somos compassivos. Então, se uma pessoa que se desviou, até que fez mal a você, mas de repente encontra você na rua e diz, Paulinho, em nome de Jesus, me ajude. Quando você estiver indo para a igreja, passa aqui na minha casa e me chame para eu ir, você vai lá e passa. Mas você não vai ficar chamando aquela pessoa todo dia, a pessoa já disse que não quer ir. A pessoa já sabe o horário, o dia sabe tudo. Então tem que tomar cuidado. A gente não está oferecendo o evangelho em 3 vezes sem juros. A gente não pode, sabe, baratear o evangelho ou adocicar o evangelho, porque o evangelho não é o docinho do mundo, como diria Spurgeon, mas é o sal da terra. O grande pecado da nossa geração, da igreja moderna, é querer trazer um evangelho que agrade o ouvido dos homens pecadores. Não, irmãos, o evangelho é para trazer arrependimento aos pecadores e não para agradá-los em seus pecados. Você quer continuar vivendo uma vida de pecado e você quer também ter uma vida religiosa. Você pode até fazer isso, mas aqui nessa igreja não. Aqui é para, se você quiser se consertar. É como João Batista falou e Jesus testificou. Endireitai as suas veredas. Aqui é para endireitar as veredas. Se você quiser continuar a viver uma vida em desagrado, uma vida em oposição às verdades eternas, aqui você não vai se sentir bem. Não é por acaso que tantas pessoas saem pela mesma porta que entraram. Mas aqui ele diz, se alguém vir após mim, a ideia, e eu gosto da frase de um pregador do passado, chamado John Stott, ele diz o seguinte, olha, nós como cristãos não devemos nos preocupar tanto com quem entra e sai da igreja, mas com o que entra e sai do púlpito. Olha o que ele falou. Entrar e sair é normal. A gente às vezes é que não se acostuma com isso, né? Isso é mais normal do que a gente imagina. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Percebeu que não é o pastor Nizam que está querendo botar um fardo pesado nas costas de ninguém? É Jesus que está dizendo que você tem que se negar. Sabe aquilo que você tem vontade de fazer? Sabe aquilo que você gosta de fazer? Meu filho, você tem que se negar. Ah não, mas dá para fazer as duas coisas, dá para ter um equilíbrio, eu vou me agradando aqui e também de vez em quando eu vou lá e dou uma agradada assim com Deus. Você acha que Deus não sabe? Olha, uma das passagens da Bíblia que eu me pego de medo é a vida do rei Amazias. Você lê lá em Crônicas, se eu não me engano, ele diz, olha, Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não fez de todo o seu coração. E por isso Deus não se agradou dele. Ele fez, mas ele não fez de todo o coração. Ô pastor, mas pelo menos eu estou me esforçando. Meu filho, que bom que você está se esforçando. Então se esforce mais. Porque tem que ser de todo o coração. Tem que ser de toda a alma. Tem que ser com toda a força. Tem que ser de todo o seu entendimento. Senão não serve. Isso não sou eu que estou dizendo. É Deus. Olha, quem quiser vir a si mesmo se negue. Se negue. Tem muitas pessoas, você e eu, a gente podia estar em tantos lugares agora. Podia estar em tantos lugares que talvez estivesse agradando a nossa carne.
Mas será que a nossa alma estaria sendo cuidada como está sendo cuidada aqui? A gente tem que se negar, irmão. Assim mesmo se negue. Ah, eu não quero mais falar com essa pessoa. Como assim? Se Deus colocou essa pessoa na sua vida, mas ninguém suporta ela, pastor. Mas você é ninguém? Você é alguém que Deus escolheu. Outra coisa que eu acho bonito no filme de Paulo, Lucas aparece no filme e diz assim: ah, mas essa Roma é uma loucura, os homens são perversos, os homens são maldosos. E ele está falando aqui no sentido de que a gente deveria abandonar a pregação em lugares que fossem hostis ao Evangelho. E aí Paulo diz: mas Cristo não nos abandonou, e a gente vai abandonar as pessoas que querem alguma coisa com Cristo? Você acha que tem gente, que não tem gente que se converte nesses lugares onde o Evangelho é hostil? Claro que tem, irmãos. A gente que às vezes não sabe. Esses países onde estão tendo guerra civil há anos, lá nos países da África, no Oriente Médio, você acha que não tem gente que se converteu lá, irmão? E a conversão deles, na maioria das vezes, é mais sincera do que a nossa. Porque a conversão deles lá é questão de vida ou morte. A nossa não. A nossa muitas vezes é uma questão de conveniência. E Deus sabe disso. Quem quiser, ele diz aqui: negue-se a si mesmo. Eu vou parar aqui, irmão. Se Deus permitir, eu vou falar no domingo, do versículo 35. Pastor, você vai dividir em 3 vezes esse capítulo? Vou, talvez até em 4. Porque em nome de Jesus, você vai ter que aprender a carregar sua cruz. Almas, corpo, espírito. Esses dias eu ouvi de novo uma frase que eu já tinha ouvido há muito tempo atrás de Whitefield. Uma senhora foi até Whitefield e disse: mas pastor, quando é que você vai parar de pregar a respeito de novo nascimento, pastor? Whitefield! Aí ele olhou muito educadamente e disse: minha senhora, quando a senhora nascer de novo. Imagine. Que sinceridade. Que falta nos nossos dias, né? Pastor, vou dizer uma coisa, eu não aguento mais ouvir esse negócio de cruz. Pastorzão, que o senhor pega tanto de cruz. Porque você tem que carregar a sua. Cristo carregou a dele. E a nossa? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí eu quero perguntar: cadê a sua cruz? E aí, antes que você diga: ah, minha cruz eu estou carregando, é minha mulher, é meu esposo, é meu marido, é o cachorro da vizinha, é o vizinho, é o prefeito, é o senador, é o vereador, é o governador, é não sei quem, é o diabo que é minha... Não, meu filho, sabe quem é a sua cruz? É aquela pessoa que você vê no espelho. O seu eu. Você tem que matar o seu eu. E ninguém pode fazer isso no seu lugar. As pessoas podem matar o nosso corpo, mas só a gente pode esmurrar o nosso corpo espiritual. As pessoas só podem atacar o nosso corpo físico. Mas cabe a nós subjugar o nosso corpo espiritual. É a tua mão! Está te fazendo pecar? Tá, pastor, essa mão está me fazendo pecar. Eu botei até uma pulseira de crente dela, para ver se o diabo saía dela. Mas ela vai para o lugar. Eu digo: não, volta a mão. E ela vai, volta a mão. É que eu vou fazer as coisas erradas. Ela não pode ver um açaí, ela não pode ver um chocolate. Socorro! Ela não pode ver. Ela sai pegando as coisas. Ela não pode ver uma nota de 50 reais no chão, ela pega. Ô, mão maldita, calma. Não! Ô, Quinho, pega o óleo ungido, vamos ungir essa mão aqui. Eu quero os irmãos mais espiritual repreendendo o diabo nessa mão aqui. É isso que Jesus disse? Não, pega uma faca. Ô, varão, aí não, aí já é violência. Pega uma faca daquela bem afiada, que Reginho sabe afiar. Dá pra ele, afiado. Joga. Vai fazer o que com a mão? Vai cortar. Ô, varão, corte aí, vá. Corte, vá. É o único jeito. Não. Quem tem
que cortar é você. Aí não, aí eu não aguento. Eu vou cortar? Não, até você cortar eu deixo, porque eu sei que é pro meu bem. Essa tá mão miserável. É pro meu bem, corte aí, vá, varão. Em nome de Jesus, faz esse favor pro seu irmão, vá, corte. Não, meu filho, quem tem que cortar é você. Tua mão te faz pecar? Dá para outro irmão cortar, é o que diz a Bíblia? Não, corta. É o teu olho. Vai no oftalmologista e pede para ele arrancar o globo ocular. Não, é você que tem que cortar. Você já percebeu isso? No texto. É o teu pé. Vai no ortopedista e pede para ele arrancar. Não, é você. É a mesma coisa a sua cruz. Quem tem que carregar a sua cruz? Você. É você que tem que esmurrar o seu próprio corpo para que naquilo que você pregue você não seja reprovado. É lógico que a gente vai ajudar um ao outro. Claro que a gente vai ajudar um ao outro. Exortando, estimulando, estando do lado. Mas é você, irmão, que tem que fazer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faz o quê? E faz o quê? Siga-me. O que Jesus está dizendo, concluindo aqui, até fechar aqui? Tenha o mesmo comportamento que eu, diante das circunstâncias que eu passei, que você está passando. Por exemplo, Jesus foi rejeitado pela família dele, não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas ele rejeitou a família dele? Não. Jesus foi odiado, mas ele odiou alguém? Jesus foi traído, mas ele traiu alguém? Jesus sofreu mal, mas ele fez o mal a alguém? Jesus foi humilhado, mas ele humilhou alguém? Jesus sofreu violência, mas ele respondeu com violência a alguém? E aí? Como é que vai ser? Ele é o referencial. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Voltando, irmãos, para o texto que eu já falei aqui anteriormente, quando o autor dos Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo, ele não está dizendo isso, irmãos, como que uma palavrinha, uma frasezinha de efeito. Não, ele está falando de algo prático. Que à medida que você está caminhando pelo caminho estreito, a única forma de você não se desviar é olhando para Cristo. Se você tirar o olho do foco, que é Cristo, se você tirar o olho do referencial, que é Cristo, você fica perdido. Onde é que eu estou? Quem sou eu? De onde eu vim? Que horas são? A hora ninguém nunca esquece, né? Ah, o pastor já devia ter parado. E agora está pior que José. Eu estou orando para José voltar a pregar. Pelo menos José prega mais rápido que esse homem. Brincadeira. Irmão, olha, se a gente pudesse dizer algo assim que volta à raiz, né? Volta às origens da igreja, essa frase. O que os cristãos faziam tanto na igreja primitiva? Isso. Eles negavam a si mesmo. Lá no livro de Atos, que Lucas vai escrever, né? Pra gente, glória de Deus, a nossa edificação. Ele diz, porque uma marca da igreja é que eles viviam o tempo todo juntos, eles tinham tudo em comum, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você acha que era fácil? Você negar a religiosidade que seus pais e que você professou às vezes a vida inteira? A gente acha que o catolicismo, irmãos, é uma religião difícil de ser, sabe, combatida. O judaísmo era muito mais na época de Jesus. Mas Jesus pregou a verdade e as pessoas sabiam que a verdade era Cristo e então seguiam a Ele. De que forma? Negando-se a si mesmos. Muitas vezes elas iam ser expulsas de casa, elas iam perder bens, elas iam ser rejeitadas pelos cônjuges.
Elas iriam passar por momentos de humilhação, de injustiça. Mas elas sabiam para onde elas estavam indo. Olha que coisa maravilhosa. E qual foi o título da nossa mensagem hoje? Do caminho do céu. Será que é para lá que a gente está indo, irmãos? Se a gente está indo para o céu, eu tenho uma frase para dizer para vocês. O viver é Cristo. E o morrer é louco. Se o céu é o nosso destino final, já imaginou, irmão, você pegar um avião? Eu não gosto de pegar avião não, né? Mas nesse caso só é brasileiro. Já pensou você pegar um avião e o piloto ele dá aquelas informações que é só para assustar, nós estamos a 10 mil pés de altura. Você acha que eu quero saber disso, irmão? Eu quero estar com os pés no chão. E o piloto vem dizendo esse negócio. Estamos a uma velocidade de cruzeiro de 700 km por hora. Vai lá, não freia esse negócio. Lá no céu está fazendo um sol maravilhoso. Nós chegaremos em nosso destino em alguns minutos. Olha que maravilha. Graças a Deus vai pensar. O pessoal diz assim, né? Eu já ouvi gente dizendo, olha, os piores momentos para você viajar de avião é quando você decola e quando você aterrissa. Tem um monte de gente que não gosta daquela freada que dá. Foi para mim o melhor momento. Colou no chão, eu digo, eita, agora é bom, Senhor. Obrigado, Pai. Olha, irmão, antes de pegar várias viagens de avião, eu não era crente, né, quando eu pegava avião. Eu fazia tanta promessa. E o Pai, eu que era católico, né? Eu digo, Deus, eu não vou fazer mais isso que eu sabia que era errado. Pai, eu não vou fazer mais isso, não deixa esse avião cair, não. Eu não faço mais isso, não, Deus, não faço não, é sério. Aí quando o avião, cara, botava a roda no chão, começava a frear. Eu disse, rapaz, acho que aquela promessa, a gente conversou depois. A gente assim, vergonha, né? Mas isso é quando a gente não conhecia a verdade, é quando a gente conhece. E o avião está levando a gente para o céu. Não tenha medo de onde você está indo. Tenha medo de estar indo para o lugar errado. Agora, se você está indo para o lugar certo, todas as coisas estão cooperando para o bem. Você acorda de manhã e tem um vizinho que lhe grita. Então o bichinho acordou. Olha, esse impactou sei não, viu? Tem um vizinho que lhe grita, botaram um paredão, botaram não sei o que, tem um cachorro que faz cocô na sua porta, tem político que está fazendo isso. Se você pegou Covid, fulano de alguém pegou Covid, se você tem problema, meu filho, todas as coisas estão cooperando para o bem. Hoje eu tive uma reunião, fazendo algumas coisas para o meu pai, e aí quando a pessoa olhou para mim, que eu disse para ele, né, da minha realidade de saúde, o camarada deu uma olhada pra mim e disse assim, vem cá, meu irmão, você anda? Porque o pessoal fica assustado, né? O pessoal nem acredita quando eu falei, não, eu só estou com 50% do meu pulmão funcionando. É mesmo? E você não tem medo, não? Não. Eu ainda tenho 50%. Já sou no lucro. Eu só tinha 30%. 20% já voltaram. E os outros 50 vão voltar quando? Não sei, mas no céu eu sei que vai ser tranquilo. Não é o céu que a gente tem que querer ir. Eu sei que aqui no mundo tem coisas que a gente acha que são boas e que de fato podem até ser boas durante um tempo. Por exemplo, o casamento. Eu vou dizer uma coisa para você, bem honestamente. Todo que se casou já pensou em se separar. Todo mundo que se casou, e é crente, eu estou falando para crente. Porque o ímpio ele não pensa em se separar, ele se separa. Mas o crente, ele já deu uma olhada em Mateus e disse, varão, essa cláusula aqui. Ó Senhor Jesus. Eu acho que Jesus já falou isso para aquela época, porque tem um tal de um Hiléu, tem um Chamai. O camarada vira até expert em judaísmo. Era um debate entre dois rabinos judaicos na época de Jesus. Não, varão, ó. Uma vez perguntaram a um pastor, lá nos Estados Unidos, né? Pastor, o senhor nunca pensou em se separar da sua esposa? Ele tinha 50 anos de casado com a esposa, ou era 60.
60 anos de casado com a esposa e, né? Você nunca pensou em se separar? Ele separar? Não, mas homicídio algumas vezes. Porque ele sabia que a única coisa que separava era o homicídio. Irmão, que coisa, olha como a gente é. Ter filho é bom? É maravilhoso. É, pastor, é bom. E não é. Tem horas que às vezes a gente, né? Que nada, eu acho que trocar na maternidade. Não foi puxou mais. Isso aí deve ter puxado de algum dos parentes do pai, da mãe, do sei lá. Quando o filho faz uma coisa boa, é a minha cara. Eu era assim quando eu era pequeno. Quando faz uma coisa ruim, puxou a mãe. Se for ser uma mãe, puxou o pai. A família dele é assim mesmo. Então tem coisas que são boas, irmão. Por exemplo, você sabe que quem gosta aqui de comer salada de batata? Eu gosto. Uma salada de batata com maionese é uma delícia. Mas você sabia que se ela ficar um pouquinho a mais exposta do que o que deveria, você pode pegar uma infecção intestinal e morrer? Sabia disso? Uma vez aconteceu isso num resort de luxo lá em Pernambuco. Prepararam, faziam comida, né? Imagina um resort de luxo. Mas eu acho que teve problema no refrigerador. E a salada lá que tinha maionese ficou exposta, né, fora do refrigeramento. E o pessoal comeu e todo mundo teve infecção. Um monte de gente foi internado. E algumas pessoas chegaram a óbito. Comer é bom, né? Mas você sabia que mata? Tem coisas aqui que são boas, que nos remetem a algo que vai ser no céu muito melhor. Por exemplo, o casamento. Ah, lá no céu vai ter o casamento perfeito? Não, lá no céu vai ter o casamento perfeito, que é o nosso de Cristo. A gente é a noiva e Cristo é o noivo. Vai ser perfeito esse casamento, não vai ter briga, não vai ter nada, vai ser maravilhoso. A comida lá do céu vai ser perfeita. Jesus disse que tem umas boas para quando a gente chegar lá. Casa maravilhosa. Quem aqui já teve problema de goteira em casa? Problema de encanamento? Quem já teve? Problema de junta tudo e largou sua casa, porque essa daqui não tem teto, não tem nada. Já viu aquela musiquinha, né? A minha casa não tinha telhado, não tinha parede. Tem cara que é assim. A gente bota a confiança em muitas coisas que são transitórias. A nossa confiança tem que estar em Cristo. E no céu, que Ele abriu a porta para a gente entrar. Antes essa porta estava fechada. E agora ela está aberta. Você vai ficar de fora, varão? Vamos todo mundo junto. Morar no céu. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a despertar do sono, que muitas vezes nos impede de enxergar o maravilhoso caminho de salvação que o Senhor nos propôs pelo seu próprio sangue. Ó Deus, nos ajuda a entender que a loucura da mensagem da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Não nos deixa, Senhor, sucumbir diante das tentações e seduções do mundo. Mas que o nosso olhar, Senhor Jesus, esteja sempre em Ti e em Tuas maravilhosas promessas que nos encaminham para o céu. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e diga para o seu irmão: o céu é o seu lugar. Amém?